Amém, irmãos. Bom dia a todos. Nesse momento, vamos dar início à nossa escola dominical, essa manhã bonita. Que Deus esteja abençoando os irmãos que não se faz presente nessa manhã, que eles também possam ser edificados e aprender da palavra do Senhor. Eu quero começar essa escola dominical lendo um texto da palavra do Senhor que tem tudo a ver com a lição de hoje, que fala sobre as Escrituras. Eu convido os irmãos para abrir as suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Vamos dar início à nossa escola dominical lendo esse texto da palavra do Senhor, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, meus amados. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção dele, a direção. Estaremos entoando 2 cânticos de adoração ao Senhor e logo em seguida estaremos com a lição e necessitamos do auxílio do Senhor. Não só nós que vamos ministrar, mas também os irmãos que estarão recebendo essa mensagem. Oremos ao Senhor. Senhor, nessa manhã nós estamos aqui na tua casa, muitos irmãos dos seus lares, ó Deus, viemos com o propósito de receber de Ti, em primeiro lugar, adorar o Senhor, cantar louvores ao Teu nome e aprender mais um pouco da Tua palavra, mais uma porção da Tua maravilhosa palavra. Nós pedimos a Tua ajuda, que o Senhor nos capacite, que o Teu Espírito venha nos orientar, nos iluminar a nossa mente e que possamos receber a Tua palavra e não só recebê-la no coração, mas colocá-la em prática, Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Vamos então louvar o Senhor. Eu quero cantar com os irmãos um canto chamado Ajuntamento. Eu creio que alguns irmãos conhecem e outros não, mas é bom a gente aumentar o repertório, né? A gente aprender cânticos novos, que na realidade não é novo, esse cântico aqui já é um cântico antigo. Eu ouvi a Lore cantando ele, achei tão bonito que resolvi cantar também. Né? Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifique esse momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores e súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. De novo. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio
destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores e súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Amém, meus queridos. Agora vamos cantar um cântico do nosso cantor, do nosso inário, nosso novo cântico. É o cântico Segurança e Alegria, número 144. Gostaria que os irmãos me ajudassem nesse cântico. A música está lá no slide e vocês podem acompanhar. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, anjos descendo, trazendo os céus prova da graça que vem de Deus. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Amém, queridos. Vamos dar continuidade à nossa escola dominical.
terminamos o período de louvor. Eu quero convidar aqui o Rafael, que vai agora, que o Senhor continue abençoando ele e nós também. Amém? Amém. Bom dia, meus irmãos. Deixa eu só ajeitar aqui. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Nós vamos estar lendo os versículos 23 a 25. O slide é o próximo, Deus? Ali? Nós vamos estar falando a respeito de como abrir um estudo, de como a Bíblia chegou até nós. Está falando um pouco a respeito disso. Amém? Todos encontraram? Então vamos ler aqui. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Meus irmãos, se hoje nós estamos lendo esse texto aqui escrito pelo apóstolo Pedro em nossa língua, né, no livro aqui da Bíblia, significa que essa palavra realmente é verdadeira, porque veja o que Pedro disse. Ele disse que toda carne é como a erva e toda a sua glória é como a flor. A erva seca, a flor cai, mas a palavra de Deus, ela permanece eternamente. Então Deus, ele cuidou, gente, para preservar a Bíblia, a palavra de Deus, para ela ser traduzida, mantida, preservada, para chegar em nossas mãos e nós termos acesso a esse evangelho. É isso que esse texto está dizendo, que Deus preserva a sua palavra. A palavra de Deus permanece eternamente. Amém? A Bíblia, meus irmãos, ela foi escrita por aproximadamente 40 homens. 40 homens inspirados por Deus em um período de mais de 1.500 anos. Ou seja, a Bíblia ela não foi escrita de uma vez só. Uma pessoa sentou uma certa manhã e disse, vou escrever a Bíblia. E começou a escrever de Gênesis a Apocalipse. Não. Deus escolheu várias pessoas de diferentes épocas, de diferentes contextos, e pessoas das mais diversas classes sociais, dos mais diversos níveis de instrução. Ele escolheu várias pessoas. Veja, Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o livro de Atos vai falar que Moisés ele foi educado em toda a ciência do Egito, né? E ele era poderoso em palavras e em obras. Então era uma pessoa extremamente instruída. Mas ele também foi pastor de ovelhas em Midian. Davi e Salomão eram reis de Israel, né? Salomão, além de ser uma pessoa extremamente rica, era uma pessoa extremamente sábia. Foram inspirados por Deus também para escrever a Bíblia. Mas Deus também chamou, por exemplo, o profeta Amós, que ele vai falar que antes dele ser escolhido por Deus, ele não era nem profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e agricultor, né, coletor de sicômoros. O apóstolo Pedro também, ele era um simples pastor na Galileia.
um pescador, né, na Galileia. Já o apóstolo Paulo, ele era um fariseu extremamente estudioso das Escrituras, foi instruído aos pés de Gamaliel, que era um mestre da lei, né, renomado no povo de Israel naquela época, e além disso, Paulo tinha a cidadania romana. Neemias e Daniel, por exemplo, eles exerciam cargos muito importantes que exigiam a confiança de grandes reis e imperadores daquela época. Então veja que Deus não foi elitista na escolha dos que iam escrever a Bíblia. Ele escolheu várias pessoas de diferentes épocas e de diferentes contextos. Hoje, meus irmãos, a Bíblia, ela é o livro mais vendido de toda a história, mais vendido e mais traduzido. Aproximadamente mais de 6 bilhões de exemplares da Bíblia já foram vendidos. Nenhum outro livro conseguiu chegar a esse patamar de 6 bilhões de exemplares vendidos. E a palavra Bíblia, o que significa a palavra Bíblia? Bíblia, ela vem do grego, de uma palavra grega que significa biblos, que é uma palavra no grego para o papiro. O papiro, ele era uma planta muito cultivada no Egito, na região do Egito, e era usada para fazer papel, para as pessoas poderem escrever os livros. Só que a palavra Bíblia seria o plural de biblos, do grego, que significa papiro ou livro. Então, na verdade, Bíblia significa uma coleção de livros, vários livros. É esse o significado da palavra Bíblia, que de fato ela é. Na verdade, ela não é um livro só. Elas são vários livros de diferentes autores reunidos, né, numa coleção que nós temos aqui em volume único para nós lermos. Agora vamos falar um pouco da trajetória da Bíblia desde o começo até ela chegar até nós, né? Primeiro, as línguas em que a Bíblia foi escrita. O Antigo Testamento, ele, como vocês podem ver ali, ele foi escrito praticamente todo ele em hebraico. Alguns trechos foram escritos em aramaico, mas a maioria do Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica. Já o Novo Testamento foi escrito em grego, na época do Império Romano, né? Então vamos falar um pouco de cada língua, para a gente entender melhor como funciona cada língua que a Bíblia foi escrita. Qualquer contribuição, irmãos, qualquer pergunta, participação, se vocês quiserem, podem ficar à vontade, para podermos enriquecer aqui a nossa aula, amém? O hebraico, vamos falar do hebraico, a língua do Antigo Testamento. O hebraico, ele era uma língua semítica, falada pelos descendentes de Sem, né, filhos de Noé. E pertence à família, ao grupo das línguas afroasiáticas, línguas da África e da Ásia. E o alfabeto hebraico, as letras hebraicas, elas tiveram sua origem num alfabeto bem mais antigo, que é o alfabeto proto-sinaítico. Esse alfabeto, o proto-sinático, ele inovou porque os antigos alfabetos do Egito, da Mesopotâmia, eles eram alfabetos com milhares de caracteres. Cada sinal significava uma coisa e não um som, como é hoje. E esse proto-sinático começou a trazendo sons. E esse alfabeto deu origem ao alfabeto fenício, que deu origem ao alfabeto hebraico. Então, o alfabeto hebraico vem do alfabeto fenício. É interessante, eu até destaquei o alfabeto fenício ali, porque ele deu origem ao alfabeto hebraico, mas ele também deu origem ao nosso alfabeto, ao alfabeto latino, ao alfabeto grego. Então, o alfabeto fenício é extremamente famoso por ter dado origem até o nosso alfabeto, vem do fenício, não só o hebraico, né? Então, o alfabeto hebraico ele possui 22 letras, sendo que todas elas são consoantes. Então, cada sinal ali, cada desenho que vocês estão vendo ali são uma consoante do alfabeto hebraico, né? E é interessante o hebraico também que ele é lido da direita para a esquerda. A gente lê aqui, né, da esquerda para a direita. O alfabeto hebraico, no hebraico é o contrário. A gente lê da direita para a esquerda. Então, aquela ali é a primeira letra, depois a segunda, a terceira, a gente lê da
direita para a esquerda, invertido a leitura. Tanto é que se você pegar, por exemplo, um texto, uma Bíblia, por exemplo, em hebraico, para você ler do início, você começa a ler da contracapa. Você abre a contracapa, aí você está lá o livro de Gênesis, depois de Êxodo. Não é como o nosso, que a gente começa aqui da capa. Eles leem ao contrário. É interessante, né? Outro fator interessante é que o hebraico ele não tem vogal. É uma língua que, na verdade, ele tem, mas essas vogais elas não são escritas, elas só são pronunciadas. Então, o texto em hebraico ele é todo sem vogal. Por exemplo, eu trouxe aqui essa palavra que é a primeira palavra da Bíblia, que significa no princípio, é a palavra Bereshit. Essa palavra em hebraico é a primeira palavra da Bíblia. Veja, aquela primeira letra, lembrando que a gente lê da direita para a esquerda, aquela primeira letra tem som de B, a segunda de R, a terceira é muda, é uma letra sem som, a quarta tem som de SH, essa outra ali tem som de I, na verdade é um som de Y, que ela vai fazer parte de uma vogal. E a última ali tem som de T. Só que não tem como ler B, R, S, H e T, não tem como. A pessoa que fala hebraico, lê hebraico fluentemente, ela já olha para essa palavra e já sabe que é Bereshit. Mas para gente que não fala hebraico, aquilo ali é impronunciável. E aí, pensando nisso, para facilitar, na Idade Média, um grupo de escribas judeus chamado Massoretas, o que eles fizeram? Eles inventaram um sistema de sinais, de símbolos, os símbolos massoréticos, inventado pelos massoretas, que são esses símbolos que ficam embaixo, no meio, em cima da letra, do lado, e cada símbolo representa uma vogal. Então, você sabendo o som da consoante e o som da vogal, você consegue ler. Veja, antes ali sem vogal, a palavra Bereshit, agora com as vogais. Cada símbolo daquele ali tem um som de uma vogal. Aí a pessoa consegue ler normalmente. Tanto é que no hebraico do dia a dia eles nem usam isso. Mas em textos bíblicos, por exemplo, eles usam. Por quê? Para manter a Bíblia é uma coisa muito séria. Não pode se perder a pronúncia correta das palavras para não dar vazão a modificações na Bíblia. Então os massoretas, com essa preocupação, eles inventaram esses sinais para manter a pronúncia correta certinha das palavras. Por que eu estou falando isso do hebraico, dos massoretas? Porque o tradutor da Bíblia para o português, a gente já vai falar dele, ele traduziu a Bíblia para o português a partir do texto massorético. Então, o que é o texto massorético? É o texto hebraico original com essas vogais. Então, a Bíblia que hoje a gente lê em português, ela foi traduzida do hebraico com esses sinais aí. Amém, irmãos? Vamos falar agora do aramaico. O aramaico, alguns trechos do Antigo Testamento foi escrito em aramaico, né? E ele também é um idioma semítico, é bem parecido com o hebraico. E o que acontece com o aramaico? Ele era uma língua muito falada na Mesopotâmia. Inclusive os babilônicos, os caldeus, eles usavam aramaico para conversar no dia a dia, era a língua deles. E quando os judeus foram para o exílio na Babilônia, eles falavam hebraico, mas eles tiveram que aprender a falar o aramaico para poder se comunicar com as pessoas. Porque eles falavam hebraico, mas todo mundo à sua volta falava em aramaico. Então eles tiveram que aprender a falar o aramaico, que era a língua dos babilônicos. Só que o que acontece? Eles ficaram tanto tempo na Babilônia, que quando eles voltaram para Israel, eles continuaram usando o aramaico no dia a dia. Então eles deixaram o hebraico de lado? Não deixaram. O hebraico ficou separado só para a Bíblia, para a leitura da Bíblia, para as sinagogas, para as questões religiosas. No dia a dia eles falavam aramaico. Tanto é que Jesus e seus discípulos, é bem provável que eles conversavam entre si em aramaico, a língua que Jesus usava. Não muito o hebraico, mas o aramaico. É bem provável, né? E alguns trechos do Antigo Testamento, como eu já disse, foram escritos em aramaico. Agora, o grego. O Novo Testamento foi escrito em grego, né? As cartas de Paulo, os evangelhos, todo o Novo Testamento foi redigido em língua grega. Só que existe o grego clássico, que é um grego mais formal, usado mais formalmente,
e existe um grego mais simples, um grego mais popular, que é o grego koiné. Então, os escritores do Novo Testamento, eles optaram por redigir o Novo Testamento em grego mais simples, em um grego mais popular, em grego koiné, que era uma forma mais popular da língua grega, e não no grego clássico, um grego mais culto. Então, meus irmãos, falado os idiomas que a Bíblia foi escrita, vamos acompanhar a trajetória das traduções da Bíblia até os dias de hoje. Vamos falar aqui da Septuaginta. A Septuaginta é uma tradução da Bíblia para a língua grega. Nada mais é do que a tradução do Antigo Testamento para o grego. Na época que a Septuaginta foi feita, o Novo Testamento ainda nem tinha começado ainda a ser feito. Foi no período entre os testamentos, entre o Antigo Testamento e entre o Novo Testamento, foi escrita a Septuaginta. Vem do latim a palavra Septuaginta e significa 70. A gente já vai ver por que significa 70, né, a Septuaginta. Mas por que traduzir a Bíblia para o grego? Qual era a intenção de os judeus tiveram para traduzir as Sagradas Escrituras para a língua grega? Acontece, meus irmãos, que naquela época, na época do período intertestamentário, surgiu na Macedônia um grande imperador chamado Alexandre o Grande, e ele conquistou vários territórios, praticamente o mundo conhecido inteiro. Como vocês podem ver ali, tudo que está dentro dessa delimitação em vermelho ali foi conquistado por Alexandre o Grande. Então veja, ele conquistou territórios na Grécia, na Ásia Menor, conquistou Israel, o Egito, a Mesopotâmia, ele chegou ali até perto da Índia, né? Então ele foi assim um império imenso. E à medida que ele ia conquistando essas terras, ele ia levando a cultura grega para esses lugares, o grego. E à medida que ele levava a cultura grega, ele levava também o idioma grego. Então a língua grega era como se fosse o inglês hoje. Era a língua usada entre os países, entre as nações, no comércio. Praticamente o mundo inteiro conhecido naquela época falava o grego. Então, a fim de divulgar mais, né, as escrituras, para ela se inserir nesse contexto, né, internacional, ela foi traduzida para o grego, né, na Septuaginta. Veja, agora vamos entender por que 70, né? Por que Septuaginta? Alexandre o Grande, ele mandou construir no Egito uma cidade chamada Alexandria, na região do delta do rio Nilo. E aí o que aconteceu? Esse Alexandre, quando ele faleceu, o império dele foi dividido entre seus generais. Cada general ficou com um pedaço. E Ptolomeu ficou com a região do Egito e de Israel, praticamente toda essa região aí do Israel e do Egito, e ele mandou construir em Alexandria uma grande biblioteca, a Biblioteca de Alexandria. Essa biblioteca, ela era um patrimônio da antiguidade que tinha vários livros de filosofia, de literatura, de livros assim voltados para o conhecimento, e em um documento, né, intitulado A Carta de Aristeu, ela fala que esse Ptolomeu solicitou que 72 sábios de Israel, sábios judeus, fossem para Alexandria traduzir o Antigo Testamento aí para o grego koiné, para compor o acervo dessa biblioteca. A gente não se sabe até que ponto, até onde essa história é verdade, se Ptolomeu realmente pediu para esses judeus, mas o que a gente sabe é que realmente foi nessa época os judeus eles traduziram o Antigo Testamento para a língua grega, nesse contexto em que praticamente o mundo inteiro falava grego. Agora vamos para a próxima tradução da Bíblia, que depois da Septuaginta, a mais famosa é a Vulgata. A Vulgata já é a tradução da Bíblia toda, é do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Na época que ela foi feita, toda a Bíblia já tinha sido completada. Os apóstolos já tinham realizado seu ministério, estava tudo completo a Bíblia. E a Vulgata nada mais é do que a tradução da Bíblia inteira para o latim.
E quem fez essa tradução foi Jerônimo. Inclusive, Jerônimo ele foi canonizado pela Igreja Católica, né? E é conhecido como São Jerônimo, né? No catolicismo. E Jerônimo, ele era uma pessoa extremamente culta, ele tinha conhecimento de várias línguas antigas, né? E ele traduziu a Bíblia, o Antigo Testamento, diretamente do hebraico, do original. Ele pegou o texto em hebraico e traduziu para o latim. E o Novo Testamento ele também pegou o grego antigo, o grego koiné, e traduziu também para o latim, formando uma versão numa língua só, na língua latina. Essa tradução recebeu o nome de Vulgata justamente porque a palavra Vulgata vem do latim versio vulgata, que significa versão comumente ou versão popularmente usada. Então era uma versão muito usada, uma versão mais popular do latim. Não era um latim formal, era um latim do dia a dia, né? E aí ele usou essa versão, vem da expressão versio vulgata, uma versão popular, né? Agora, por que Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim? Se você for pesquisar a respeito da Vulgata, você vai ver que foi solicitado que Jerônimo traduzisse aproximadamente no ano de 382. 2 anos antes de 382, em 380, o Império Romano tinha considerado o cristianismo a religião oficial do Império, pelo Edito de Tessalônica. Então, veja, a língua oficial do Império Romano era o latim. Então, se a religião oficial agora era o cristianismo, e o cristianismo usava a Bíblia, então fazia sentido ter a Bíblia em latim, né? A Bíblia na língua oficial do Império, que usava o cristianismo como a religião oficial do Império. Foi esse o motivo de se usar o latim na Vulgata. Agora, depois do Império Romano, no período agora da Idade Média, o latim ele assumiu uma importância muito grande dentro da igreja. Ele era a língua litúrgica da igreja. Ele era usado na formação teológica dos membros do clero. Então, para você ser padre, bispo, arcebispo, você tinha que estudar o latim. Na celebração das missas, todas as missas eram celebradas na língua latina. Os cantos gregorianos, que eram os louvores, né, da igreja naquela época, os cantos litúrgicos, eram cantados em latim. E a tradução da Bíblia mais usada naquela época era a Vulgata Latina de Jerônimo. Inclusive, no Concílio de Trento, em 1545, essa versão foi considerada a Bíblia oficial da Igreja Católica, né? Lá no Concílio de Trento. Inclusive, Lutero, quando ele publicou as 95 teses, ele as publicou em latim. Isso mostra que ele tinha um conhecimento da língua latina, justamente porque ele obteve essa formação dentro da Igreja Católica e ele teve que aprender, teve que ter esse conhecimento aí do latim. Só que o problema de se usar o latim naquela época não era nem por causa do latim, era por causa que as pessoas não falavam mais latim na Idade Média. Se fosse na época do Império Romano, até que faria mais sentido você usar o latim na igreja, porque mais pessoas sabiam falar. Mas na Idade Média, as pessoas falavam a língua da região delas, o inglês, o francês, o português, eles não falavam latim. Então elas não entendiam muito bem o que se passava nas missas, não tinham muito acesso à Bíblia, e só quem sabia falar latim eram pessoas muito bem estudadas, né? Os membros do clero, a maioria não sabia falar, então ficava uma coisa inacessível. O evangelho, as escrituras, a liturgia das missas, tudo em latim, as pessoas não sabiam, esse era o problema. E aí o que aconteceu? Como a Bíblia foi preservada, né, nessa época da Idade Média, falar sobre a trajetória da Bíblia implica também falar sobre como ela foi mantida, como ela foi preservada e reproduzida. Os manuscritos da Bíblia, eles eram reproduzidos e preservados através do trabalho de monges, dos monges copistas da Idade Média. Esses monges, na verdade, a imprensa que imprimia
né, de uma forma mais arcaica, mas imprimia os textos, ainda só foi inventado no século XV. Antes disso, eles tinham que copiar tudo à mão, né? Todas a Bíblia, os textos, era tudo feito à mão por esses monges copistas no mosteiro. Eles ficavam num lugar lá chamado de scriptorium, como naquela imagem ali de um monge, e eles iam copiando a Bíblia à mão. Ali a gente tem uma imagem ali de um texto, né, da Idade Média, e veja que eles tinham que ter uma letra bem legível, uma letra bem bonita, legível, constante, né? Não era uma letra feia, uma letra maior do que a outra, tudo parece que foi impresso mesmo, era uma obra de arte. E além disso, eles ainda ilustravam os textos com esses desenhos. Então veja a paciência desses homens de copiar lá o texto à mão, ainda fazer esses desenhos, e era uma coisa exigente mesmo, era exigido deles um trabalho bem feito, né, para fazer esse tipo de serviço aí. Esses monges também, além da Bíblia, eles copiavam também muitos documentos da antiguidade, obras da filosofia grega, romana, esses monges iam copiando e mantendo. Então, se hoje a gente tem acesso à Bíblia também e a esses documentos, foi por causa do trabalho aí desses monges copistas da Idade Média. Agora vamos falar das próximas traduções da Bíblia. A tradução de John Wycliffe, né? A Bíblia naquela época ela era acessível só a quem falava latim, né? A mais usada era a Vulgata. Só que surgiu na Inglaterra o pré-reformador John Wycliffe. John Wycliffe era professor e doutor na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e ele era contra algumas doutrinas da Igreja Católica. E ele pregava que a Bíblia tinha que ser mais acessível às pessoas. Então, o que ele fez? Ele pegou a Vulgata Latina de Jerônimo, certamente ele era uma pessoa extremamente culta, tinha conhecimento, e traduziu toda ela para o inglês. Então, Wycliffe, ele foi uma das primeiras traduções da Bíblia para o inglês foi feita por John Wycliffe. O inglês daquela época era bastante diferente do inglês de hoje. Era um inglês, provavelmente um inglês bem arcaico, né? Muitas palavras diferentes, mas tornou mais acessível para as pessoas daquela época que não falavam latim, mas falavam inglês, então elas tiveram mais acesso aí à Bíblia Sagrada. Então ali uma imagem de uma cópia, né, de uma tradução aí para a língua inglesa da Bíblia por John Wycliffe. Para o próximo. Agora, Lutero. Lutero ele conduziu, promoveu, né, a reforma protestante na Alemanha. E ele também, assim como John Wycliffe, defendia que a Bíblia tinha que ser acessível às pessoas. As pessoas tinham que ter mais acesso à Bíblia, ler a Bíblia em sua própria língua. Então, o que ele fez? Quando ele estava no castelo de Wartburgo, fugindo das perseguições que ele estava passando, o que ele fez? Ele resolveu aproveitar o tempo que ele estava lá e traduziu o Novo Testamento para o alemão. Então, nesse período, em um período recorde aí de 11 semanas, ele conseguiu traduzir o Novo Testamento aí para o alemão. E depois ele foi além. Ele, agora não sozinho, né, mas com um grupo de colegas da universidade, ele traduziu a Bíblia, o Antigo Testamento para o alemão. Então ele formou uma Bíblia completa em alemão, ele e um grupo de professores da Universidade de Wittenberg, que era onde ele lecionava, onde ele trabalhava. Então ele formou essa Bíblia conhecida como a Bíblia de Lutero, a Bíblia feita em alemão. Agora, como ela chegou no português, né? Nós estamos vendo como a Bíblia chegou até nós, então é interessante ver como ela foi traduzida para o português, para nós podermos ler, para nós podermos ter acesso. Veja, a primeira tradução da Bíblia que se tem registro
ocorreu muito antigamente, né? Foi um rei português chamado Dom Dinis. Esse rei, se tem registro que ele começou a traduzir a Bíblia, o livro de Gênesis. Ele traduziu os 20 primeiros capítulos de Gênesis, da Vulgata Latina, para a língua portuguesa. Mas foi uma tradução incompleta, ele não chegou a concluir, só traduziu esses 20 primeiros livros, 20 primeiros capítulos do livro de Gênesis para o português. Tem registros também que mostram que alguns trechos do livro de Atos e algumas cartas do apóstolo Paulo foram traduzidas para o português aí nesse período. Mas a primeira tradução da Bíblia completa em língua portuguesa foi feita por João Ferreira de Almeida. Se você pegar a sua Bíblia, numa das primeiras páginas vai estar escrito assim: traduzida para o português por João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, ele era um ministro, pregador protestante, e quando ele nasceu em 1628 em Portugal, então ele era português, e quando ele tinha 16 anos, um adolescente ainda, ele começou a traduzir o Novo Testamento para o português a partir do espanhol. Então pegou o texto espanhol do Novo Testamento e começou a traduzir para o português. Mas ele nunca chegou a publicar essa tradução dele, quando ele tinha 16 anos. Depois, o João Ferreira de Almeida ele elaborou uma tradução do Novo Testamento, agora não a partir do espanhol, mas a partir do original, a partir do grego. Então, meus irmãos, esse texto que nós temos em português aqui foi traduzido por João Ferreira de Almeida diretamente do grego, diretamente da língua original. E depois ele começou a elaborar também a tradução do Antigo Testamento, né? E também ele traduziu o Antigo Testamento diretamente do hebraico, então do original, do texto massorético, como a gente já tinha falado. Então ele pegou o texto massorético, que é o texto em hebraico mais aquelas vogais, e traduziu para o português. Só que ele faleceu antes de concluir essa obra. Ele conseguiu traduzir de Gênesis até Ezequiel 41, versículo 21. Ele só conseguiu traduzir até Ezequiel 41, 21. Depois disso, foi um colega dele que terminou, né? Um pastor protestante holandês, colega de João Ferreira de Almeida, chamado Jacobus op den Akker, que traduziu o restante. Então, João Ferreira de Almeida traduziu o Novo Testamento a partir do grego para o português e também traduziu o Antigo Testamento até o livro de Ezequiel, capítulo 41, verso 21. O restante foi um colega dele que terminou a tradução aí para o português. E como essa versão aí de Almeida chegou aqui no nosso país? O primeiro registro, né, da Bíblia em português que chegou aqui no Brasil foi em aproximadamente 1712. Tem-se notícia que chegaram aqui no Brasil 150 exemplares do Evangelho de Mateus, que foram impressos na Holanda e chegaram aqui no Brasil. Depois, em 1819, foi impressa a primeira Bíblia completa. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento completo foi impresso em português, na versão de João Ferreira de Almeida. E a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira distribuiu algumas dessas Bíblias para vários países, inclusive o Brasil. Recebeu, foi aí que a Bíblia em português chegou aqui no Brasil, né? Pela impressão da Bíblia em 1819. Em 1959, foi publicada uma versão dessa Bíblia, só que é o seguinte, imagina, na época de João Ferreira de Almeida, século XVII, imagina como é que era o português naquela época. Tem palavras lá que a gente nem usa mais. Tem livros de literatura, de Machado de Assis, bem mais recente, né, de 1800 e alguma coisa. A gente lê, tem palavra que a gente nem usa mais.
faz parte da língua portuguesa, mas palavra que a gente não usa. Então, o que eles fizeram? Vamos pegar essa versão de Almeida, vamos rever essa versão e vamos atualizar alguns termos aí que não são mais usados. Daí surgiu a Almeida Revista e Atualizada, que nada mais é do que a Bíblia de Almeida revisada e atualizada, né, para alguns termos. Inclusive, que é a que a gente usa, que a gente, por exemplo, esse texto aqui que nós lemos foi na Almeida Revista e Atualizada. E em 1993, essa versão recebeu uma segunda edição, mais uma melhorada, uma atualização, que é a que a gente usa hoje. Inclusive, em algumas Bíblias está escrito Almeida Revista e Atualizada e embaixo 1993, porque segue aí a segunda edição da Revista Atualizada. E dessa forma que a Bíblia chegou em nossas mãos, desde os homens inspirados por Deus, até a tradução para o português que nós podemos ler e evangelizar e ser edificados. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, essa palavra que eu gostaria de estar trazendo aos irmãos. Vamos orar nesse momento, Senhor nosso Deus, nós entramos em Tua presença para Te agradecer pelo cuidado que o Senhor teve com nós, para trazer, Senhor, a Bíblia na nossa língua. O Senhor teve o cuidado de inspirar homens para escrevê-la e de usar homens para preservá-la, para traduzi-la e para trazer até nós. Muito obrigado por esse cuidado. Que o Senhor esteja nos abençoando e que nós possamos, a partir disso, valorizar, Senhor, mais as Escrituras, lermos mais, termos mais vontade de aprender mais da Tua palavra, porque o Senhor teve todo o cuidado de preservá-la para nós. Muito obrigado por isso. Abençoe, Senhor, o culto que será feito mais tarde, que o Senhor nos use, nos abençoe, fale aos nossos corações, abençoe essa semana que está se iniciando nesse momento, que o Senhor nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu passo agora a palavra para o pastor e que Deus nos abençoe. Rafael passou para mim, nem precisava, mas ele passou. Que Deus nos abençoe, continue nos abençoando o Rafael, não é, pelos estudos dele, a aplicação, a dedicação dele, que ele continue crescendo, que os irmãos estejam orando por ele, pelos métodos, os projetos dele, que Deus continue abençoando e que ele continue sendo usado por Deus, não só com a edificação do coração, mas da mente também, com o nosso crescimento, né, no conhecimento das Escrituras. Amém, queridos? Que o Senhor nos dê uma tarde abençoada e um culto abençoado logo mais. Aguardo os irmãos. Amém.